Gente, boa noite a todos. Oi, Carlinha. Olá, boa noite a todos. É uma alegria estarmos aqui no início de mais um outubro, no aniversário da nossa casa. Outubro é o mês que a gente celebra o aniversário da nossa casa. Então, nós vamos estar nesse mês abrindo e fechando o mês com duas reflexões em torno da transformação moral. Hoje é a primeira delas. Eu fiz essa palestra ontem mesmo aqui no Cefa e não consegui terminar. Não sei onde que eu vou chegar hoje, mas vamos ver. A gente vai falar de transformação moral, mas a gente vai voltar ao básico e nós vamos pegando elos que vamos construir uma ideia através desses elos. Então, talvez hoje a gente saia daqui sem ter ainda a resposta ou o pensamento completamente formulado em torno da transformação moral. Mas nós vamos devagarinho trabalhando algumas ideias que provavelmente na próxima palestra, então quem quiser saber o fim tem que voltar, vai concluir aí o nosso estudo. Então vamos lá, a gente vai abordar esses dois temas, o bem e o mal e o egoísmo, como elos básicos para o entendimento da transformação moral. E todo o nosso trabalho hoje é baseado nas obras de Kardec. Então, nós vamos começar com essa pergunta clássica, pergunta 919. Ah, não, Suzana, de novo. Porque muitas vezes a gente traz essa pergunta que a gente já sabe muitos de cor, tanto a pergunta quanto a resposta. E, no entanto, apesar de sabermos a pergunta e sabermos a resposta, continuamos pensando na transformação moral de uma maneira diferente daquela que os espíritos respondem a Allan Kardec. Então, isso pede que nós revisitemos ainda uma vez mais essa questão. Kardec pergunta, talvez consciente da inferioridade do mundo, consciente das limitações que ele presenciava em nós, talvez nele mesmo, apesar de ser um espírito de escola, ele vai perguntar aos espíritos superiores qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir ao arrastamento do mal. Então, se entra uma criatura aqui e fala, puxa, eu vim aqui, quero saber sobre o espiritismo, eu quero muito me melhorar, e aí você que já vem aqui ao Conchas há muito tempo, me diz aí, qual é o a melhor coisa que eu posso fazer para me melhorar? O que eu devo fazer? Como você me orienta? E aí, muitas vezes, a gente vai dizer para a criatura, mas olha, você tem que fazer esforço, né? Você tem que procurar ser calmo, tem que procurar ser uma pessoa de bem, você tem que procurar trabalhar as suas virtudes, por favor, faça caridade, se una aí a um trabalho qualquer de caridade, tem que vir a grupo de estudo, que tal procurar dar passe, né? Então, apesar de todas essas sugestões serem sugestões válidas, boas, elas têm um propósito, elas não são a resposta que os espíritos deram a Allan Kardec. O meio prático e mais eficaz da criatura se melhorar é o autoconhecimento. Então, o que quer dizer? Quer dizer que a gente pode vir aqui, eu posso dizer, eu estou na casa espírita há 50 anos, há 50 anos eu estudo, eu fiz todas as obras básicas, a Revista Espírita, André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda, etc. Mas se você fez tudo isso e você continua ignorante no que tange a tua vida interna e emocional, aquilo não chegou em lugar nenhum. Pode até ser um guia raso, mas para ser um guia efetivo de transformação, tem que estar linkado com o autoconhecimento, porque é isso que os espíritos disseram a Allan Kardec.
Então a gente se pergunta assim, como pode o conhecimento de si mesmo transformar a criatura? Porque aqui no Conscious tem um grupo grande que é assim devoto do autoconhecimento. Eu sei disso. Mas se eu tivesse que perguntar a qualquer um de vocês, então me diz aqui agora, eu quero um voluntário, vem aqui na frente e me diz exatamente como é que o autoconhecimento transforma a criatura. Qual é a tese? Né? Eu não vou dar a tese para vocês hoje, mas eventualmente eu vou. Muito bem, então entra uma pessoa aqui para o atendimento fraterno e diz que ela perde o controle com o marido dela, sente muita raiva, tem vontade de se separar, gostaria de ser uma pessoa melhor, já não sabe se ama o marido, se o casamento é a melhor opção. E você está atendendo a pessoa. Ou você é o seu amigo que está conversando com você. O que você diria a essa criatura? Pensa aí, 2 coisinhas que você sugeriria à criatura. Né? Então aqui... Hein? Olha para si mesmo. Olha para si mesmo. Para ver o porquê que essa história está acontecendo. Para ver o porquê que essa história... Já é um bom começo. Muitas vezes a gente vai dizer para a pessoa, olha, respira, ora, medita, põe água na boca, né? Que nem Chico Xavier, controla sua voz, leia o evangelho e tenha paciência, faça o culto no lar, venha ao centro tomar passe, pratique o perdão, põe o nome na desobsessão e tem uns que ainda dizem se fica ou se separa. Ai, meu Deus, também, digo eu, não é? Mas, de novo, os espíritos disseram a Kardec que a chave da melhoria de todas as coisas estava no autoconhecimento. Então, vamos começar pelo princípio, e eu gosto muito da ideia da corrente, dos elos, buscando em Kardec as ideias chaves, como se fossem os tijolinhos que fossem devagarinho construindo e nos dando os elementos para criar esse contexto. E a gente vai começar com uma ideia bastante interessante, que é a ideia do bem e do mal. Com Kardec. Kardec define para a gente o bem e o mal no livro A Gênesis, no capítulo 3, item 8, dizendo que o mal é a ausência do bem, assim como o frio é a ausência do calor. Onde não existe o bem, forçosamente existe o mal. E mais adiante ele diz, tendo o homem a causa do mal em si mesmo, tem simultaneamente o livre-arbítrio e por guia as leis divinas para evitá-lo sempre que o queira. A gente vai focar para hoje na primeira frase. A segunda está aí porque é para outra palestra. O mal é a ausência do bem, assim como o frio é a ausência do calor. Então, se você está com frio, o que é que você faz para combater o frio? Você luta contra o frio? Não, você aquece, né? Você põe calor para que aquilo elimine o frio. Então, quando a gente for pensar no bem e no mal, eu achei que essa seria uma ideia bastante didática. O bem está lá, é um sol que está sempre presente, né? E aqui o mal, segundo Kardec define, o mal é a sombra, é a ausência de luz. Então, vamos pensar esse esquema aqui. A sombra, ela é real? Não. Ela é circunstancial. O que é real é a luz. Então, digamos que você está irritadíssimo com a sombra e você quer eliminar a sombra. Você vai lá e briga com a sombra? Esfrega a sombra para ver se ela desaparece? Não. Não. Porque você está tentando eliminar uma coisa que não é real. Não sou eu que estou dizendo isso. Quem disse isso foi Kardec, foram os espíritos a Kardec. Então, o que a gente faz na transformação moral? Eu tenho raiva. Raiva é sombra.
Aí o que a pessoa faz? Vou eliminar a sombra, vou lutar contra a raiva. Mas ela não é real, ela é sombra. Segundo Kardec, segundo os espíritos dizem. Então, qual a estratégia que faz sentido? Botar luz na sombra. É identificar o que está causando a sombra. Porque sombra é sintoma. Então, se você olha aqui, a raiva e a inveja, elas são sombra. São sintoma. Tem alguma coisa que está impedindo a manifestação da luz, do bem, que é a nossa essência. Como disse Jesus, vós sois a luz do mundo, o sal da terra. Nós somos em essência, nós temos em nós Deus. A nossa causa primeira é divina. Então, tudo que a gente chama de mal é sintoma, é sombra. E a gente tem caminhado até então lutando contra a sombra. Me parece uma estratégia infantil. Então, quando a gente mergulha em Kardec, a gente vai pegar um outro elo para nos ajudar a pensar essa questão, que é o egoísmo. Um assunto que a gente também já estudou bastante. Mas será que a gente entende o que os espíritos disseram a Allan Kardec no que tange ao egoísmo? Porque ele pergunta na questão 913, dentre todos os vícios, qual que se pode considerar o mais radical? E os espíritos vão responder. Já o dissemos inúmeras vezes, o egoísmo. Agora vamos ler devagar, como se a gente estivesse num grupo de estudo, como se a gente estivesse lendo em casa e estudando. Ou como diria minha mãe, com o lápis na mão. Dele deriva todo o mal. A gente estava falando de mal. O que é mal? A sombra. Mas me dá um exemplo aí. Quais são os males do mundo? Prepotência, intolerância, inveja, ambição, ciúme, orgulho, hostilidade, corrupção, vaidade. Então o negócio é o seguinte, os espíritos estão dizendo pra gente que todos esses elementos aí, todos eles derivam do egoísmo. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Então a gente aqui já tinha que parar e falar assim, bem, deixa eu pensar aqui, porque eu sou uma pessoa muito ciumenta, então ao invés de tentar deixar de ser ciumento, eu preciso entender onde é que está o egoísmo no meu ciúme. É o que os espíritos estão dizendo. Eu sou uma pessoa muito irritada, muito raivosa. Então eu preciso entender onde é que está o egoísmo na minha raiva, porque o egoísmo é a causa de todos os males. E olha que coisa, por mais que luteis contra eles, não conseguireis extirpá-los enquanto não atacardes o mal pela raiz, enquanto não houver destruído a causa. Então há uma urgência na identificação do egoísmo naquilo que a gente chama de mal e naquilo que a gente identifica como mal em nós. Se não guardar nada da palestra de hoje, guarda isso. Amanhã, depois de amanhã, na medida em que você for vivendo, passando pelas situações e percebendo a presença do mal em você, você tem que se perguntar, onde é que está o egoísmo nesse mal que eu estou experimentando aqui? Certo? E já vai ser um bom começo, já deu um bom resultado a palestra. Mas então os espíritos estão dizendo que para que a gente extirpe o mal, então não adianta você mudar de comportamento, não adianta você dizer, eu vou ser paciente, eu vou ser virtuoso, se você não foi dentro para encontrar a causa, a raiz do mal. É igual quando a gente puxa a planta e não puxa, a raiz volta. Vai aparecer de novo em algum outro lugar.
Porque você mudou o comportamento, você mudou a plantinha de lugar, mas a raiz ficou ali. Então vai brotar de novo. Que todos os vossos esforços tendam, pois, para esse fim, porque aí é que está a verdadeira chaga da humanidade. Quem quiser aproximar-se da perfeição moral, já nesta vida, deve extirpar do seu coração todo sentimento de egoísmo, pois o egoísmo é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Essa última frase aqui é chocante, porque os espíritos dizem que o egoísmo neutraliza todas as qualidades. É forte, dá um pouco de irritação, porque como assim? Mas o que os espíritos estão dizendo para a gente é assim, tudo que você acha aí que é virtude, que você já conquistou de bem, se tiver por trás o egoísmo, está neutralizado. Por quê? Porque o egoísmo em si é um mal. Porque quando a gente faz o bem, mas por trás do bem há um ganho imediato ou secundário, ao nosso interesse pessoal, é um mal, ele neutraliza qualquer vestígio de bem. Então é bem complicada a situação. Porque o egoísmo predomina a nossa humanidade. Não é? Mas talvez esse seja o primeiro elo importante da gente entender. O autoconhecimento transforma porque o autoconhecimento esclarece. O autoconhecimento nos fala da nossa condição real. O autoconhecimento nos tira da ilusão de superioridade, de bondade, de grandeza que o egoísmo, o ego adoecido, como a Denise falava, se coloca, se pensa, se vê de uma forma que não é uma forma real. Então, o paradigma de transformação moral das religiões, todas elas, o espiritismo inclusive, até esse momento, tem sido um paradigma que tem como objetivo, eu quero ser bom, mas eu quero ser bom nesta encarnação. Mesmo nós espíritas, imortalistas e reencarnacionistas, temos como meta a bondade e a virtude nessa encarnação. Encarnação que os espíritos vão dizer, em diversas partes do Livro dos Espíritos, da codificação, eles colocam um tempo diferente. Em alguns momentos vão se referir a uma encarnação como um dia de vida na Terra, às vezes como um minuto diante da imortalidade. E aí eu pergunto a vocês, o que é exatamente que você consegue fazer em um dia? Olha, pode até fazer bastante coisa, mas sim, não vai conseguir. Por exemplo, você pode começar um projeto, mas você não começa e termina um projeto em um dia, não é? Então pode ser um dia até movimentado, mas em um dia a gente não dá conta de fazer muita coisa. Pensa um dia dentro do tempo de uma vida. O que se faz em um dia? Então a encarnação, ela é um dia, mas a gente vive num paradigma do dia de hoje. É como se a gente nessa vida fosse conseguir sair daqui virtuoso. E a gente ganha, né? Você quer ser bom para quê? Para que exatamente você quer ser bom? Uns querem ir para o céu, outros para o paraíso, outros querem ir para nosso lar, né? Então a gente está aqui já assim, né? Juntando crédito para comprar uma casa em nosso lar, de preferência na rua de André Luiz. Então o que é isso, se não uma negociação com o divino? Não que esteja errado a gente ter desejo de uma situação melhor. Não é isso. Mas o que eu estou querendo dizer é que por detrás da nossa vontade de melhoria há ainda um interesse pessoal. Não é aquele querer ser bom, legítimo, incondicional, desconectado de qualquer ganho. Também a gente faz o bem, porque quando a gente faz o bem, as pessoas falam assim, nossa, como você é bom.
E porque a gente tem muitas dúvidas quanto à nossa essência, a gente precisa que as pessoas achem que a gente é bom, porque a gente não se acha bom. Então, quando você, por exemplo, eu, por exemplo, estou aqui fazendo uma palestra, né? Ser palestrante em casa espírita é bom, tem muitos ganhos. As pessoas falam depois da palestra, nossa, que palestra legal, né? Nossa, foi muito bom. Palestrante espírita ganha lugar em conferência, senta na frente, as pessoas vêm falar com você. Então é assim, não é porque é só porque é bom, vou falar, vou aprender, vou estudar. Sim, aprendo, estudo bastante coisa. Mas dizer que não tem ganhos é se enganar. É se enganar. É tão sério isso que as pessoas têm um apego às posições na casa espírita e muitas vezes não conseguem largar, porque se elas largam, elas ficam invisíveis. Então isso é apego à posição. Há pessoas que têm apego a posições, em carreira, em outras coisas, mas o ponto que eu quero fazer é que na nossa condição evolutiva, o bem é condicional. E ele vem com ganhos. E quem vai corroborar essa ideia são também os espíritos Allan Kardec. Na questão 895, é um outro elinho importante. Quando Kardec vai perguntar aos espíritos, à exceção dos defeitos e vícios acerca dos quais ninguém se pode equivocar, qual o sinal mais característico da imperfeição? O mais de todos, o interesse pessoal. O verdadeiro desinteresse é coisa tão rara na Terra que é admirado como fenômeno quando se manifesta. Então, o que a gente tem que se perguntar é, em tudo que a gente faz, o que é que eu estou ganhando exatamente com essa tarefa? Porque muitas vezes é quando a gente está fazendo a caridade que a gente está fazendo para o outro, mas no fundo, é aquele momento, aquele gesto que nos faz nos sentir melhores. Então, a gente faz para o outro, mas a gente está fazendo muito para a gente. Muito para a gente. Né? E quando a gente... E por fim, a mudança moral mais tradicional, né? Ela foca no comportamento. Então, se eu preciso ser mais paciente, eu faço um esforço de estar calmo. Eu faço caridade no esforço de dar o que eu tenho em excesso. Se eu quero ser menos orgulhoso, eu faço um esforço de me mostrar mais humilde, mais calmo. Eu falo baixinho, né? Para as pessoas acharem que eu sou assim bem calminho, né? Só que isso, de novo, então muitas vezes a mudança moral ela é uma mudança que está focada num comportamento, sem que a criatura entenda que ela está tentando fazer isso, ó. Pegar uma lanterninha e colocar luz na sombra. Só que a lanterninha vai morrer a bateria e a sombra vai voltar. A transformação moral tradicional, religiosa, tem sido assim. Não pode gritar. Então eu falo baixo. Mas eu solto aquele comentário com aquele sarcasmo, que é um veneninho que mata a criatura. Mas eu falo tão baixinho e ainda digo assim, meu amor. Minha irmã, né? Minha irmã, minha querida, escuta aqui. E aí a gente solta o veneno. Falou baixinho, humilde, calmo, né? Só que o quê? Não fez o que Kardec, não fez o trabalho necessário para a transformação moral, que é perceber que tu tá super irritado e você precisa entender o papel do egoísmo na sua irritação. O que é que está causando essa sombra? Para aí sim, você fazer um trabalho mais
honesto, né? Então é o que a gente volta. Será que é isso que os espíritos disseram a Kardec, que era para falar mansinho? É esse o caminho indicado para a transformação moral? Será que atacou o mal pela raiz? Então vamos olhar um pouquinho agora o egoísmo, a árvore. Egoísmo é não considerar o outro, é a preocupação exclusiva com o interesse pessoal, com ganho, com prazer. Eu gosto muito dessa palavra. É você estar no centro. Podemos pensar em alguns... A gente falou do mal, aí eu coloquei uma lista de coisas que nós podemos considerar como o mal. E é importante que a gente entenda que tudo isso é sintoma. Tudo isso é sombra. E a gente volta a repetir. Não conseguirei extirpá-los enquanto não atacardes o mal pela raiz, enquanto não houver destruído a causa. Nesse caso, a pergunta que a gente se faz no que tange ao egoísmo não é se eu sou egoísta ou não. É onde está o egoísmo em mim. É isso que a gente precisa se perguntar. Nós temos que estar convencidos de que nós somos todos egoístas, que o interesse pessoal rege as nossas existências, porque nós somos espíritos imperfeitos, que estamos num planeta de expiações e de provas, que segundo os espíritos Allan Kardec, no capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, dizem que isso aqui é uma penitenciária onde se encontram violadores da lei, um hospital onde se encontram criaturas desequilibradas e enfermas e uma... Hã? Não, que escola? Escola Emmanuel com a sua misericórdia. Escola não está no Evangelho segundo o Espiritismo. Uma vizinhança malsã, um subúrbio malsã, que é onde ficam os retirados, né? Escola é um conceito que vem depois, com Emmanuel, mas não está no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, esses somos nós. Então, isso é para quê? Mas usando essa palestra de abertura mesmo do aniversário da casa, porque eu tô achando meio pesada a coisa. Mas a casa se chama Conscious Living. A proposta da casa é do viver consciente. E a primeira consciência que a gente tem que ter é de que nós não somos uma Brastemp. Não tem ninguém jovem, só a menininha ali, mas ela não sabe do que eu estou falando. Então, todo mundo sabe do que eu estou dizendo. Nós não somos uma Brastemp. E por que isso é importante? Porque é preciso, para que todo o mal seja resolvido, que a gente entenda que nós somos espíritos inferiores, comprometidos com a lei, devedores, com muitas características egoístas, e o mal prevalece em nós. É difícil a gente falar isso, é difícil a gente entender isso, porque a gente fala assim, mas eu sou uma pessoa boa, eu vou ao centro, eu oro, eu cuido da minha família, eu faço caridade. Mas o que caracteriza o mal? Tá certo, tu não tá aí com revólver matando, tu não tá aí. Mas o que caracteriza o mal no entendimento espírita é a prevalência do egoísmo. Tudo que a gente faz, nós estamos no centro da questão. Nós fazemos para o nosso próprio benefício. É isso que os espíritos estão falando. Nos mundos de regeneração, as criaturas saíram do centro. E quando você sai do centro, você abre lugar para o outro. Já não é sobre você, é sobre nós. Por isso o mal prevalece na nossa sociedade. Então, quando eu discuto com meu filho, com meu esposo e com o meu amigo, na próxima discussão, se você se lembrar do dia de hoje, talvez não no meio da discussão, mas assim que ela acabar e você for para o seu quarto e você sentar e você falar, meu Deus, o que eu fiz? Você pergunta aí nessa hora, onde é que está o egoísmo como causa desse processo?
na raiva, no ressentimento, na irritação, na crítica, na dor? Onde está o egoísmo em mim? Aí eu trouxe então aqui alguns exemplos para nos ajudar a pensar essas questões. Então, por exemplo, na inveja. A inveja é um sentimento... Primeiro, antes de falar da inveja, quem tem inveja? Quem sente inveja? Levanta a mão. Ok. Então, metade levantou, metade é invejosa, a outra metade só não sabe ainda que é invejoso. Pois é. Porque a inveja é um sentimento absolutamente humano. Humano. E, como todos o mal, a gente tem proporções diferentes, tá? Tem uns que são super invejosos, mas a inveja, ela é um sentimento que nasce quando a gente vive um paradigma de escassez, de precariedade, de não acreditar nos nossos próprios potenciais. Então a gente olha para o outro, às vezes olha para o outro dentro da casa espírita e fala, nossa, né? O cara é tão bom, putz, que inveja. A gente tem inveja. Eu queria ser como ele. Eu queria ter o que ele tem. Às vezes é uma coisa material, às vezes é uma qualidade que a pessoa já desenvolveu. Mas a inveja, ela nasce, então, desse lugar de escassez, desse lugar de miserabilidade que caracteriza a nossa humanidade. E a gente olha para o outro e fala, ele tem mais do que eu, ele é mais do que eu, não pode. Então, porque não pode, o que eu faço? Eu critico. Eu trago a pessoa para baixo. Aí tem a pessoa lá, super espalhafatosa, super assim, confortável com ela mesma, fala alto. Aí eu que estou aqui inibida na minha verdade, cheia de vontade de poder soltar quem eu sou, eu olho para a criatura que está ali congruente com a sua verdade, vivendo quem ela é e falo, nossa, que inconveniente. Que exibida. Exatamente. Que exibida. Mas quem gostaria de estar se exibindo é você. Você que gostaria de estar chamando a atenção das pessoas te olhar, você gostaria de estar em paz com quem você é, de poder falar alto, de poder andar para o mundo. Ela anda para o mundo e você não. Você é miserável. Então, porque você é miserável, porque você depende da aprovação dos outros para tudo, o que você faz? Você detona a criatura. Isso é um mal. Agora pensa quantas vezes a gente não critica o outro por criticar, sem nenhuma substância construtiva naquele comentário, pelo prazer de botar o outro para baixo. Isso é mal, isso é centralidade, isso é um eu arrogante. Como na crítica. A crítica, os outros estão errados, porque a referência sou eu. Eu estou certo, eu sei da verdade. O meu ângulo é o melhor. Eu. O outro é um perdido, o outro é um doente, o outro é um cego. Eu sou quem vejo, eu sou quem sei, eu sou aquele espírito superior iluminado que Jesus Cristo mandou à Terra. O ressentimento. Eu não posso acreditar que a criatura agiu assim comigo. Então, o meu olhar espírita, o meu olhar fraterno, não é ainda desenvolvido o suficiente para eu pensar, meu Deus, olha, ela fez assim, ela agiu dessa forma, que coisa infeliz, que pena, meu Deus. Não, imagina, tá fazendo isso comigo, tá falando mal de mim. Tá falando mal de você? Porque há muitas coisas para serem faladas mal de você. Como há de mim também. Por que não falaria mal de você? Quem tu és? Olha como vai mudando as coisas. E você vai me dizer que você não fala mal de ninguém? Nunca? Jura? Mas a gente se enche de dor quando o outro fala mal da gente. Toma aquilo como um ressentimento, uma raiva, anula, cancela a pessoa,
como se nós fôssemos tudo isso. Como se nós não fôssemos espíritos, esses que eu já defini para vocês aí. Mas é o que? A importância da personalidade, é o eu no centro. E a gente vai embora, tem impaciência, porque eu quero tudo do meu jeito, no meu tempo, da minha maneira. E se não for, não serve. A fé titubeante, eu no centro e no universo, Deus que me desculpe, eu sei um pouco mais do que ele. Os conflitos e as guerras, eu sou a referência de como o outro deve viver. Se você não vai viver como eu acho que você deve viver, então a gente vai brigar. Porque eu sou a referência, eu sei o que é melhor. Eu sei o que é melhor. Para mim e para você. Não basta saber o que é melhor para mim, o que é melhor para você também, como você deve viver. Olha como é autocentrado o nosso viver. E aí vem a anorexia, bulimia, álcool. Há sempre uma questão de uma rebeldia, de uma inaceitação com as drogas, com a procrastinação. Muitas vezes a procrastinação é o medo de não suceder. E se eu não suceder, o que vão pensar de mim? E se eu falhar? E se não der certo? As pessoas vão me ver como um fracasso. Então eu não me arrisco, eu procrastino. Eu adio, mas é o eu no centro, o eu querendo ser reconhecido. O eu que é um eu tão maravilhoso que o humano o apavora. A ansiedade é muito ligada à preocupação de como os outros também nos enxergam. Então voltamos a Kardec, a mudança sem extirpar a raiz do mal, ela vai explodir quando e onde menos se espera e muitas vezes vai ser através da somatização de sintomas. Então, aquela raiva que eu botei panos quentes, botei água na boca, não falei, há um lugar para isso, é na outra palestra, que é o domar, não é? Das nossas más tendências. Mas domar as más tendências e transformar são duas coisas completamente diferentes. Então, eu posso conscientemente domar as minhas más tendências, eu quero quebrar essa sala, mas eu não vou, porque eu vivo numa sociedade, eu sei que depois tem outra reunião aqui, vão vir outras pessoas e eu preciso ser uma criatura civilizada. Então, eu vou domar a minha agressividade, mas eu não transformei, porque eu não quebrei a sala. Isso é claro, né? Sim. Ou seja, e se eu não for para dentro, e se eu não buscar a causa, e se eu não fizer esse trabalho, ela vai que nem a plantinha que a gente tirou sem puxar a raiz por todo. Ela vai brotar de novo, ela vai aparecer em outro lugar. E quando a gente não deixa ela aparecer, ela explode para dentro. Ela explode para dentro. Aqui um outro elo, quando os espíritos vão dizer a Kardec que o egoísmo se funda na importância da personalidade. Então a gente peguei aqui o exemplo da traição. Minha esposa me traiu, como será que ela fez isso comigo? Será que a gente não é capaz de trair? Será que dentro de uma relação, com o passar do tempo, se as circunstâncias forem apropriadas, será que a gente não seria capaz também de trair? E por que será que o outro não me trairia? Será que eu sou assim tão perfeito? Será que eu assim, a minha participação na vida de casal, ela é assim tão perfeita, não é? Que o outro não tem razão nenhuma para, de repente, uma traição? Veja que eu não estou dizendo que é para ninguém trair, não é isso. Nem estou dizendo que isso é uma coisa boa, também não é isso. É um processo doloroso, não é por aí. O que eu estou querendo fazer aqui é só um exercício, porque geralmente quando a gente tem um caso de traição, por exemplo, ao invés de você ficar preso na dor e na acusação, o autoconhecimento faz com que a gente olhe para a gente e se pergunte, bom,
Qual foi a minha parte nisso? De que forma que eu contribuí? Qual foi o meu papel? O que eu fiz? Vamos sentar junto? Olha, você me traiu, você não gosta mais de mim? Acabou mesmo? Ou será que tem alguma coisa? Você ainda quer tentar? Tem alguma coisa que eu fiz? O que a gente pode rever juntos? Mas para ter esse tipo de diálogo, eu tenho que sair da posição de que eu fui o parceiro perfeito e o problema é o outro. Porque ninguém é perfeito. E todos nós somos bastante difíceis. Bastante difíceis, né? E aqui o egoísmo se funda na importância da personalidade. Então tem que descer desse lugar de importância, de intocável e de egoísmo. E se abrir para conectar com o outro na horizontal, no reconhecimento de que, sabe, você traiu, eu também sou uma pessoa capaz de traição. Às vezes, a misericórdia de Deus é tão boa com a gente que nós temos uma vida onde muitas vezes nós não somos tentados em vários aspectos da nossa existência. E aí a gente tem aquela impressão de que a gente já conquistou uma virtude. Só que você é virtuoso porque você não está sendo testado. Então, antes de dizer que você já conquistou aquela virtude, tem calma. Porque Deus permite que os testes venham devagarinho. E às vezes, uns testes numa vida, outros testes noutra vida. Então, quando você diz assim, eu não seria capaz de fazer isso, tem cuidado com o que fala. Porque você não sabe as circunstâncias que o outro viveu. E você não sabe dizer, se você estivesse naquelas circunstâncias, se você teria, de fato, suficientes recursos internos para agir de uma forma diferente. Na questão 917, Kardec traz um outro elo importante, que ele diz que o choque que o homem experimenta do egoísmo dos outros é que o torna egoísta, porque sente a necessidade de colocar-se na defensiva. Vendo que os outros pensam em si mesmos e não nele, é levado a ocupar-se consigo mais do que com os outros. Não me prestou a menor atenção em mim, não me deu a menor bola, não agradeceu, não reconheceu, esqueceu do meu aniversário, tô fora. E tá no centro. E tá no centro. Aí, tá vendo? Quanto que a gente quer ganhar? Quanto que o nosso doar, ele é um doar condicional, condicionado à retribuição do outro? Então, essa dinâmica que os espíritos trazem aqui é a dinâmica das guerras familiares. E a pergunta que a gente se faz diante disso é quem está pronto a tentar quebrar o ciclo das defesas. Então, você não liga para mim, eu não ligo para você. Você não faz para mim, eu não faço para você. Você não vem ao meu alcance, eu também não vou ser. Você não me agradece, eu também não te agradeço. Você não me reconhece, eu te esqueço. E assim a gente vai. Né? E assim a gente vai vivendo. Então, com esse conhecimento, qual é o poder do conhecimento? O conhecimento em si, ele não transforma. Isso se chama educação moral pelos livros, que está lá em Kardec, é o próximo estudo. Educação moral pelos livros. O que a doutrina propõe é uma educação que reformule o caráter humano. Então, a educação pelo livro, você estuda uma teoria e você muda o seu comportamento através da teoria. É educação pelos livros, que é o que a gente tem feito. Mas o que a gente está se propondo nesse mês de outubro, de aniversário, de consciência, é um outro nível de educação. É uma educação que lê, que entende, que vai para dentro, que conecta interiormente. Então, tanta coisa falada do egoísmo, o que nós temos feito com esse material? Eu sei o que a gente faz. Eu sei o quanto que a Carla é egoísta, por exemplo. É isso que a gente tem feito. A gente tem identificado o egoísmo nas criaturas.
não é? Mas é preciso que em todos os momentos a gente se pergunte onde é que está o egoísmo em mim. Será que eu pulei um? Deixa eu só ver. Não. Aqui no capítulo 11 de O Evangelho, os Espíritos vão trazer mais um elo, dizendo para nós que é ao antagonismo entre caridade e egoísmo que devemos a invasão do coração humano por essa lepra que obstaculiza o cristianismo de completar a sua missão. Então o egoísmo aqui é mais um elo importante, o egoísmo colocado como antagonismo da caridade. E o Espiritismo traz então para a gente esses dois dados importantes, né? Ele ajuda a identificar o egoísmo na base de todos os males e ele nos ajuda a combater o materialismo, porque o materialismo, ele nutre o egoísmo. E aí eu pergunto a vocês, de que forma? De que forma que o materialismo nutre o egoísmo? Então, o materialismo, ele é alimentado pela ideia da posse, né? Do ter. Então, quando eu penso que o parceiro me pertence, que ele deve me amar, no momento em que ele dá atenção a uma outra pessoa, porque eu penso que ele me pertence, eu sinto ciúme. Então, a visão materialista é a visão de que você é meu marido, é minha esposa, é meu parceiro, me pertence, é propriedade minha. E se você der atenção para uma outra pessoa, porque eu sou egoísta, porque eu sou materialista, porque eu sou autocentrado, porque não pode existir mais ninguém importante no mundo do que eu, a sombra gera o sintoma, o mal, que é aí o ciúme. Quando eu penso que o filho é meu e ele desencarna numa idade mais jovem, eu me revolto contra Deus, porque Deus tirou de mim o meu filho, né? Que eu penso possuir. Ao passo que uma visão imortalista, uma visão não materialista, diria, dentro da dor natural do processo, obrigada, meu Deus, pelos 10, 15, 5 anos que me permitiste ter este espírito na minha vida, sob os meus cuidados. Então, essa ideia da posse, essa ideia do materialismo, ela nutre o egoísmo e essa centralidade da qual nós estamos aqui falando. O Espiritismo permite enxergar as coisas de um ponto de vista mais alto, onde o sentimento da personalidade, de alguma forma, desaparece diante da imensidão. Então, se nós pegarmos aí a ingratidão, por exemplo, e juntarmos o egoísmo, esse sentimento da personalidade exacerbado, e a pessoa é ingrata com a gente, talvez o outro é ingrato porque você esteja supervalorizando aquilo que você deu. Talvez o outro não sinta que o que você deu para ele tem necessariamente o mesmo valor que você atribuiu. Talvez o outro até achou que aquilo era legal, agradeceu mentalmente, mas não verbalizou da maneira que você esperava. Em todos esses cenários, o que acontece é uma frustração das nossas expectativas. De novo, do nosso interesse, de novo, da nossa centralidade. Então, quando a gente pensa aí no sentimento da personalidade, o que a gente precisa começar a perceber é que todas essas questões, todos esses sintomas, são sintomas que pertencem a todos nós. Todos nós somos capazes de todas essas coisas. E quando a gente se dá conta disso, a gente se desce desse altar que a gente se coloca, desse senso de superioridade e começa a abrir dentro de nós um espaço. Deixa eu ver se eu consigo fazer mais um slidezinho aqui.
Vamos parar por aqui. E nós conseguimos, então, abrir um espaço. A ideia para a nossa conversa de hoje, para esse início de mês de uma vida mais consciente, era falar para vocês um pouquinho do egoísmo, indo um pouco mais a fundo do que geralmente a gente faz. Porque geralmente a gente sabe que é egoísta, mas onde está o egoísmo, né? Essa ideia de que o egoísmo está na base, é a raiz de todo o mal, dá o que pensar. Então é para a gente sair daqui e pensar sobre essas coisas. E na hora em que você está ali no argumento, né, na discussão, na imposição da sua maneira de viver, da sua maneira de ser, se você conseguir parar, você vai perguntar para você mesmo: deixa eu observar a minha centralidade, deixa eu observar o meu egoísmo, deixa eu observar a raiz por trás disso. E se você conseguir observar essa raiz, o que vai acontecer, sabe, as placas tectônicas, elas movem bem devagarinho, mas abre uma rachadurazinha. É como se você saísse daquele lugar central, e quando você abre aquela rachadura, faz aquela rachadurazinha, daquela placa espessa que é o ego, que obstaculiza a luz, é a árvore, você vai encontrar a causa primeira dentro de você, que é Deus. Você vai encontrar a conexão com o divino. Porque você vai encontrar o outro. A gente encontra Deus quando a gente encontra o outro. Quando a gente sai do centro, a gente entende o porquê da minha raiva. Eu estou com raiva por quê? Porque a criatura não quer me escutar. A criatura não quer me atender. A criatura não está fazendo como eu quero. Então a gente fica pé da vida. Mas aí eu me dou conta que as criaturas têm o direito de viver da maneira que elas querem, pelos princípios delas. E que eu não posso modificar o outro. E a gente tem que se render a essa verdade. A verdade está na questão 115 do Livro dos Espíritos, diz lá que o progresso e o crescimento se dá através do encontro com a verdade. Então, a verdade é que nós não somos essa coisa toda. A verdade é que nós estamos muito no centro de tudo. A verdade é que esse centramento em que nós vivemos gera o mal que nós experimentamos na Terra. É a presença do mal em nós. Mas com a doutrina nós temos conceitos suficientes que nos ajudem a pensar, a ensimesmarmos de nós mesmos, né? Fazer uma introspecção, pegar esse material, olhar para você mesmo, e quando você fizer isso, você aí não vai precisar mais tentar ser manso. Você não vai mais precisar tentar ser paciente. Veja, a transformação não é um esforço de ser nada disso. Quando a gente faz um esforço para ser todas essas coisas, a gente bota uma máscara. A gente cria um comportamento, são os hipócritas a que Jesus se referia. É hipocrisia, não é real, é de fora, é máscara. Mas a hora que você diz assim, puxa, eu também sou capaz de magoar, eu também sou capaz de ferir, eu também sou capaz da ingratidão, da traição. Então deixa eu sair do centro e você suporta a tua verdade. Você abre espaço para o outro, para a conexão. E aí, meus queridos, a paciência, a mansuetude, a bondade não serão algo que vocês buscaram conquistar. É resultado natural do autoconhecimento. É resultado natural daquele que encontrou a verdade, a sua própria verdade, e sem se sentir desmerecido ou
com pouca valia, porque nós estamos pequenos, mas nós somos divinos. Então a gente pode, com tranquilidade, dizer: essa é a minha verdade, esse é o lugar que eu estou. Senta com ela, percebe, ausculta, encontra o egoísmo, e esse movimento interno, ele vai fazer com que abra esse espaço onde o outro, porque aí a gente vai entrar em conexão com Deus, em nós, e vai abrir espaço para o outro, e a vida vai ficar mais tranquila, vai ficar mais leve, porque a gente vai estar menos defensivo, como disseram os espíritas. A gente vai quebrar o ciclo das defesas, e ao invés de andar assim, a gente vai agora andar assim, né? Sejam bem-vindos, abrindo espaço para que os outros cheguem e se aproximem do nosso coração. Muito obrigada e muita paz.